que começa a brigar. Recentemente a gente assistiu um filme do Mussum, Os Trapalhões, uma obra que eu aconselho a todos ver. Mussum é um filme que conta sua origem, desde o nascimento, infância, adolescência, juventude e até a fase adulta. Só que a morte não conta, né, Pedro? Sim. Durante a infância, o Mussum teve uma infância muito pobre, onde sua mãe era empregada doméstica e trabalhava numa casa uma casa da família que tinha uma poder de aquisição maior, mais com grana. Com grana na época. E a cena mostra o Mussum almoçando, depois da mãe dele servir os ricos lá, ele foi e a mãe almoçar no quintal. Aí a mãe até fala, ele fala para a mãe assim, pô mãe, só sobrou arroz, mãe, e feijão. E batata. E batata, cadê o frango? Aí a mãe fala assim, ó, come isso aí que é isso que tem para comer hoje. O patrão passou assim e viu, mas não falou nada. No final, quando ela vai entregar as roupas limpas para o patrão e fala assim, ó, as roupas brancas eu vou levar para corar, porque roupa branca tem que corar. E essa roupa de cor já está tudo limpinha. Corar naquela época, gente. Corar é clarear a roupa. Sim, mas naquela época, hoje não. Aí ele fala, ó, volte amanhã aqui, mas sem ele. Então a mãe do Mussum se vê numa obrigação de não, o que ela vai fazer? Aí ela foi, colocou o Mussum num colégio, tipo um orfanato da época. É um orfanato, né? Orfanato. Onde ela pegava ele só aos fins de semana, entendeu? Mas só que tem uma cena ali que é muito, assim, emocionante, tocante para mim. A cena é o seguinte, antes dela matricular o Mussum naquela escola, ela tem que preencher um formulário. A mulher pega um formulário igualzinho a esse aqui e fala assim, ó, para ele entrar aqui para essa escola, você tem que preencher esse formulário. Ela pega o formulário e saindo da sala. Quer sair da sala? Amanhã eu trago preenchido. Ela, não, você tem que preencher agora. Aí ela fica olhando para o filho fica olhando para ela. Aí é a hora que ela fala para o Mussum, porque ela sempre cobrou o Mussum isso. Ela fala, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Aí ela até falou uma frase, ó, já vi burro preto, mas preto burro eu nunca vi. Ela fala isso no filme, né? Então, na hora que ela pega assim o panfleto, ela fala para a mulher assim, você preenche para mim, o filho toma um baque, porque pensa que a mãe sabe ler e escrever. Ali, o Mussum vê que a mãe dele não sabe nem ler nem escrever. Ou seja, a mãe teve que criar ele. A história conta que a mãe criou ele sozinha, sem nada. A própria mulher fala, quando está preenchendo o formulário lá, fala o nome do teu pai. Aí ela fala, não existe. Não tem pai. Porque ele morreu? Não, ele nunca teve pai. Ou seja, ela é uma mãe solteira que criou o Mussum com a maior dificuldade do mundo. Teve que abrir mão dos estudos para criar o Mussum. Então a história dele é maravilhosa. Conta um pouquinho, Pedro, senão você Sérgio Biblioteca hoje. Pode ter essa, essa honra, Sérgio, eu passo para você. Cara, eu vou ser sincero, o filme é muito bom e eu me arrependo só de uma coisa, não ter visto esse filme no cinema. É verdade, cara. Transmite uma emoção tão grande. Muito bom o filme. Sabe qual é a parte que mais me emociona, galera? A parte que mais me emociona, são duas partes que me emocionam nesse filme. Eu tenho uma. A parte quando ele chega do orfanato e a mãe dele pergunta, o que tu aprendeu hoje, meu filho? Aí ele fala um monte de coisa que ele aprendeu. Aí ele termina de escrever o que está escrevendo, a mãe dele, já acabou, meu filho? Aí ele falou assim, não acabei não, mãe. Eu não acabei não. Aí ele fala assim, ele pega o livro e pega, agora eu vou te ensinar, porque ele alfabetiza a mãe dele. Ele pega a mãozinha dele pequena assim e faz a mãe escrever avião. Aquela parte é muito emocionante para mim. Por quê? Aí a mãe escreve avião. Aí ela fica com uma felicidade. Ela, filho, sabe qual é o meu maior sonho, meu filho? Aí ela fala que é escrever o nome próprio dela. Pô, e é muito tocante isso. E ele ensina a mãe a escrever o nome próprio. Então essa cena, para mim, é muito marcante. Aquilo ficou marcado para mim, dentro de mim. E qual é a cena que te tocou, Pedro? Cara, a maior cena que
ele me tocou de verdade. Ele foi... Pô, o filme, ele te dá uma rasteira, porque ele já começa num momento onde a mãe dele já está no hospital. E tal. Uma cena tão simples, mas é tão bonitinha, que eles estão... E aí ela literalmente fala, fica aqui comigo, no quarto. E, mano, isso é muito bonitinho, sabe? Acerta. E a melhor cena dela é... Por que você não canta pra mim? Você nunca cantou pra mim. Aí ele fala, você nunca pediu. É verdade. E... Aí ela escolhe uma música lá pra ele cantar e ele canta. Porque o Mussum, ele veio dos originais do samba. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. A história do Mussum é o seguinte... Ele estudou, ele entrou para a aeronáutica, virou cabo, fez prova passageiro da aeronáutica, só que ele conciliava a função dele militar junto com os originais do samba, entendeu? E através dos originais do samba, ele foi fazer ponta para o Jorge Benjor, ou seja, deixa a gente fazer back vocal do Jorge Ben, aí os caras deixaram os originais do samba. Sim, fazer. mas você está se adiantando. Sim, eu estou voltando, porque essa cena que ele canta é mais lá para frente. Eu sei, mas você me perguntou se eu gostei, mas gostei. Mas nesse ponto, cara, você tem que entender que nessa época, o Mussum, com o original do samba, porque ele fazia pelo exército, e a mãe não gostava porque... A mãe não sabia, porque a mãe não acreditava que o trabalho artístico dava dinheiro. E também não dava naquela época. Realmente não dava. Não dava naquela época, né, Serginho? Dava para quem era consagrado, né? Mas existe um processo, né? Sim, mas também tem que entender também que, cara, ela não tinha só isso, não. Ela também, quando você vê no começo do filme, que ele pula o muro para tentar pegar a bola, ela não deixa ele fazer isso. Ela não deixa ele ir pro pagode, ela chama ele de volta, pega pela orelha e leva para casa. Eu não quero você com sambista, samba é coisa de vagabundo. É isso que eu tô falando. Então, assim, a gente vê isso quando ele sai do exército, no caso, porque até o próprio general dele fala, cara, você não pode ter dois. Você tá... a cena essa não é sua paixão. Primeiramente, o que acontece? Ele fala para o oficial dele assim, inventa uma desculpa lá, pô, tem que ajudar meu amigo lá que o carro dele deu ruim, o carro do meu tio deu ruim, eu posso ser liberado mais cedo? Aí o capitão olha para ele e fala assim, tá, você pode casar mais cedo, mas consiga um ingresso pra gente. Ele já sabia que o Mussum já tinha o meu trabalho artístico como pagodeiro no original de samba. Cara, eu vou ser sincero, a inclusão dos personagens clássicos nesse filme é incrível. O Grande Otelo, para quem não conhece, pesquise sobre o Grande Otelo, é incrível quando ele aparece. Então, é uma participação que eles iam fazer uma participação num programa de comédia e um cara faltou. E aí, o produtor chamou o Mussum para lá. Não o Mussum ainda. Ele achou ele é engraçado. Ele achou o Antônio Carlos, o nome dele era Antônio Carlos na época. Porra, esse cara do pagode, ele é engraçado. Faz o seguinte, traz ele para fazer escada pro Grande Otelo. O Grande Otelo precisa de alguém para contracenar com ele. Aí o Mussum vai fazer uma participação com o Grande Otelo, só que ele cai na graça do Grande Otelo. Aí o Grande Otelo... Não, ele cai na graça do povo. Do povo, mas o povo começou a rir e aquilo não estava no script. Ele improvisou. O Grande Otelo ficou até puto. Naquele momento, ele ficou extremamente puto. Tanto que ele deu aquele apelido, o Mussum, de propósito, porque ele ficou. Só que aquilo que fez ele começar a ter muita chance lá dentro. E ele começou a pegar todos os programas de comédia e fazer participação.